Os 5 inimigos da psi bem remunerada. Vamos lá saber quais são esses 5 inimigos. Nós vamos falar hoje do inimigo número 3, valor da sessão. Nós estamos na segunda semana de aquecimento, com inúmeras lives aqui todos os dias de segunda a sexta às 15 horas, para você, psicóloga, entender como fazer para ser uma psi que cuida do seu negócio, uma psi que é bem remunerada na sua profissão, uma psi que recebe 10 mil ou mais por mês com atendimentos particulares. É isso que eu estou e vou te ensinar aqui. Nós estamos nessa semana de live de aquecimento nos preparando para o quê? Para o nosso grande evento, a Rota Psi Bem Remunerada, que começa nesta segunda-feira, dia 15, 17, 19 e 21 de abril. Se você não se inscreveu, corre, se inscreva. O link tá na bio do meu Instagram. Ou se você estiver vendo gravado, coloca aqui, ó, Rota, nos comentários, para você receber o link, se inscrever e garantir o seu ingresso gratuito, ok? Bom, vamos lá então. Nós estamos falando aqui, nessa semana, sobre os 5 inimigos da psi. Você sabia que existem vários inimigos que você não está enxergando, que você convive com ele e ele está te impedindo de se tornar uma psi bem remunerada na sua profissão? E eu digo isso que é de psi para psi. Porque quando eu falo isso, eu falo de uma forma muito confortável. Porque eu também já estive de um outro lado, não recebendo bem, querendo desistir, inclusive, da psicologia, porque eu não consegui captar pacientes, porque eu não conseguia ter o valor que eu gostaria de ter o valor no final do mês, porque eu não conseguia ter a agenda que eu desejava. Então, tudo isso impactava profundamente o meu trabalho, a minha vida pessoal, né? Também, né? Não é só nossa área profissional, mas também nossa área pessoal. Impacta diretamente, não tem como. Então, assim, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Coloque aqui pra mim de onde você está falando, sua cidade, seu estado. Eu estou falando de Minas Gerais, tá? Coloca pra mim aqui pra eu saber quem tá aqui comigo. E se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui, nós vamos falar, nós vamos resolver. Nós estamos, então, como eu disse, né, na nossa oitava live. Oitava, gente, de aquecimento. Nós temos 10 lives de aquecimentos. Nós temos ainda amanhã, quinta, sexta, às 15 horas. E amanhã nós vamos falar de outro inimigo da psi e na sexta-feira também. E na segunda-feira você já coloca para despertar aí, tá? Você que já se inscreveu, você vai receber no grupo, às 8 da manhã, a primeira aula exclusiva. A primeira aula exclusiva, inédita, da Rota Psi Bem Remunerada. Você vai receber às 8 da manhã. Então, já coloca para despertar o seu telefone, um horário. Você precisa de uma horinha para você assistir essa aula. Na segunda-feira, na quarta-feira vai ter outra, na sexta-feira vai ter outra. E no domingo, às 20 horas da noite, ao vivo comigo. Aí será ao vivo, aí será às 20 horas. Mas você vai ter, sim, uma super novidade. Então, não pode perder isso por nada. Então, vamos lá. Quem estiver chegando aqui, me fala de onde está falando. Olha, nós temos do Distrito Federal. Muito bom, seja muito bem-vindo, tá? E vamos falar então, gente, sobre esse inimigo oculto, que eu já vivi muito com esse inimigo. Eu dormia com esse inimigo, eu acordava com esse inimigo e não entendia por que o meu valor da sessão era tão baixo, eu não conseguia ajustar. Vamos lá, vamos colocar de onde vocês estão falando. Olha, Distrito Federal, Blumenau, Minas, vamos lá, vamos colocar aqui, tá? E outra coisa também, já pega essa live aqui e já vai encaminhando para outros psis também, porque nós estamos aqui no espírito de colaboração. Então, quanto mais a gente encaminha, envia para outros psicólogos, mais você também está sendo visto. As pessoas estão vendo que você está lembrando dela e ela também vai lembrar de você quando ela tiver um grande conteúdo, algo bom para compartilhar com você, tá bom? Então, vamos lá, gente. Valor da sessão, ele é o nosso inimigo, sim, ele é nosso inimigo. Por quê? Nós vamos passar aqui uma trajetória, entender por que ele é e como nós temos que fazer para modificar isso. Por que muitos psis, muitos, têm aí 10 anos de profissão, 20 anos de profissão e não tem ainda o valor justo da sua sessão? Por quê? Por que isso acontece? Agora, por outro lado, tem sim alguns psis que estão recebendo um valor muito justo da sessão. Sim. O que eles estão fazendo diferente? Então é isso que nós vamos entender. Que inimigo é esse que deixa você totalmente de mãos atadas em relação a isso? E a gente precisa entender, gente, de uma maneira ampla. Porque não é só assim falar com você assim, faz isso, faz aquilo. Calma. A gente precisa entender por que isso acontece. E para a gente desmistificar algumas coisas, tirar algumas crenças aí e entender que existe um caminho sim.
Existe sim, mas a gente precisa, antes de falar o que a gente precisa fazer, antes de mão na massa, eu preciso entender o porquê que isso acontece comigo, tá? Isso já aconteceu muito comigo, eu já trouxe para vocês aqui várias vezes. No início, né, me formei em 2005, então em 2006, 2007, 2008, foram anos difíceis na minha carreira, e isso prolongou por mais alguns anos, né? E a grande questão era captação de pacientes e o valor da sessão. Quando vinham pacientes, eu só conseguia cobrar o valor social. E aí é o seguinte, né? Parece que tá tão distante, parece que assim, nossa, só quando eu fizer 10 anos, 20 anos que eu vou conseguir cobrar um valor justo, um valor que inclusive o CRP orienta. Será que é isso? Mas não, Psi, tem muitos psicólogos aqui de 10, 20, tem psicólogos que chegam para mim aqui de quase 30 anos e não consegue cobrar o valor justo da sessão. Por outro lado, quando eles chegam aqui, eles já começam a se ajustar, porque existe um caminho para isso. Nós vamos falar sobre isso. Tem psicólogos que já conseguiu ajustar significativamente o valor da sessão. Lá nos meus destaques, tem psicólogos que já me deram esse retorno, né, de ajuste de dobrar o valor da sessão, conseguir dobrar, né, que cobrava um valor e conseguiu dobrar valor para os próximos pacientes. Tem psicólogos que colocaram 60%, enfim, tem alguns depoimentos que você pode conferir depois lá no meu Instagram, que isso significa assim, é mostrar pra gente o quanto a gente, com ferramentas nas mãos, a gente consegue, tá? Então vamos lá. Por que o valor da sessão ele é um inimigo para nós psicólogos? Para nós psicólogos que já estudamos pra caramba, que já temos aí, né, uma prática na estrada, né, no mercado de trabalho, e por que isso ainda é um calo no nosso pé, né? Então, quando ele não está ajustado, ou seja, quando nós não temos valor justo na nossa sessão, nós acabamos trabalhando o dobro ou o triplo para compensar essa falta, né, o valor não ajustado. É isso que acontece. Quando eu não entendo, né, por que eu não capto pacientes que pagam o valor da sessão, quando eu não consigo entender por que o valor que eu coloco, né, muitas vezes quando eu digo preço, o paciente vai pensar e não volta, e eu acabo acreditando que é unicamente por conta do valor, e isso acaba cristalizando em mim, isso acaba fortalecendo essa minha visão, que ainda está míope, tá? De que ele não voltou por conta do valor. E por conta disso, isso acaba trazendo para mim, né, a tradução que eu realmente não posso aumentar o meu valor. Porque se eu aumento, os poucos que chegam não ficam. Não é exatamente isso que passa por nós? Então, vamos lá. O que acontece quando eu não tenho valor justo da sessão? E vamos entender aqui o que acontece quando eu tenho valor justo da sessão. Eu vou trazer aqui para você, primeiro, um exemplo. Só um exemplo, tá? Vamos trazer uma analogia aqui. Vamos trabalhar com o mínimo CRP. R$200, o valor da consulta. Você precisa atender 13 pessoas por semana, né, a R$200 para você ultrapassar R$10.000 por mês. Entende que não é algo assim, nossa, ultrapassar R$10.000 por mês é algo muito longe, muito difícil de acontecer. Não, né? É matemático. Só que atrás de uma matemática, né, existe um trabalho a ser feito, um trabalho efetivo a ser feito, tá? Então, enquanto você tiver, por exemplo, com a sua sessão valor de R$100, você precisaria atender o quê? 26 pacientes, né, para que você consiga ultrapassar R$10.000 por mês. Entende que o valor da sessão, ele acaba sendo um inimigo no sentido assim do que a gente espera receber no final do mês, do que a gente espera investir no nosso trabalho no final do mês, do que a gente realmente espera, inclusive, nós nos tornar melhores profissionais, em ter, por exemplo, um valor de faturamento que eu consiga investir em curso, em especialização dentro do que eu trabalho. Mas primeiro eu preciso entender o que eu preciso fazer para conseguir ter um valor de faturamento, para que eu consiga continuar investindo em mim, no meu trabalho, para que eu possa viver de uma forma mais confortável, para que eu possa realizar os meus sonhos, os meus planos. Gente, nós somos psicólogos. Existem os dentistas, os nutricionistas, os médicos que estão focados no trabalho, no atendimento com o seu paciente, mas também no seu negócio.
E é esse o nosso ponto aqui, o nosso ponto cego. Estamos falando durante essa semana e hoje especificamente sobre o valor da sessão. Então vamos entender, né, o que acontece. Quando, por exemplo, um psi não sabe ali usar as ferramentas adequadas para a captação de pacientes, não sabe utilizar a ferramenta adequada até para ter o seu valor justo da sua sessão, o que ele acaba fazendo? Ele acaba ficando de mãos atadas, ele acaba ficando numa insegurança e para ele a única solução, por exemplo, é o plano de saúde. E às vezes ele corre para o plano de saúde. Tem muitos psicólogos que só atendem para o plano de saúde e outros psicólogos atendem plano de saúde e um pouco particular. E qual é a grande questão aí? Você está demandando muito tempo sem ter um retorno financeiro. E não é porque você quer atender o plano de saúde, é porque você utilizou de uma estratégia para que você começasse de alguma maneira. E plano de saúde é aí que você vai ficar muito longe mesmo, quase que impossível ultrapassar R$10.000 por mês, por conta da quantidade de pacientes que você vai atender. Fora o seu cansaço, fora o seu estresse, no sentido assim, de não respirar, né, de não conseguir estudar seus casos, de não conseguir ter até um tempo para você, e não é só tempo, gente, de vida pessoal, né, mas um tempo, inclusive, para você cuidar do seu negócio. Então, vamos entender aqui o que acontece, né, dessa forma. Como eu falei com vocês, vamos entender essa trajetória. Nós estudamos aqui 5 anos da faculdade. E a gente investiu tempo, investimos dinheiro, investimos nas nossas especializações, nos nossos cursos. E a gente, além de ter investido tudo isso, nós temos aí, após a nossa formação, uma prática que a gente já começa, a gente já vai para o mercado de trabalho, certo? E mesmo assim, e mesmo com toda a prática, com toda a especialização, com todo o curso, com 5 anos de faculdade, passa 10 anos, 20 anos, eu continuo com o mesmo problema, com o mesmo inimigo. O valor da minha sessão é muito baixo em relação ao que poderia ser, ao valor justo da sessão. E aí, qual é a diferença, para a gente analisar nesse cenário que eu estou trazendo para vocês aqui, qual é a diferença de psis que continuam nesse cenário sem conseguir cobrar o valor justo da sua sessão, e qual é a diferença dos outros psis que estão conseguindo, sim, cobrar um valor justo da sessão. Eu tenho aluna minha que cobra R$350 e ela já me deu um valor. Michelle, eu já estou com as técnicas que você me passou, eu consegui pela primeira vez receber o valor fechado, que é o 350. Tem um depoimento dela lá no meu Instagram. Elas me mandam todas felizes, dizendo assim, eu quero que posta isso, porque eu também não acreditava. Então, peraí, vamos lá, vamos entender aqui comigo. Por que alguns psis, a maioria, não consegue, a maior parte dos psis eu sei que não consegue, eu passei muito tempo sem conseguir, né? Nos meus primeiros anos eu não tinha conseguido colocar valor justo à sessão. E por outro lado, hoje, alguns psis, sim, com método conseguem. Poucos, tá? Poucos que eu digo assim, quem tem realmente uma visão de cuidar do seu negócio, quem está no pilar 2, que é a gestão do seu negócio. Desses psis que estão no pilar 2, gestão do seu negócio, desses psis que têm um método nas mãos, eles estão conseguindo. Qual é a diferença? Então, uma delas, por exemplo, né, é a questão da segurança através de referências que você precisa ter para você utilizar nesse momento. Você precisa ter isso. Alguns psis chegavam aqui super perdidos e cobrando valor social. Eu falei, qual é a referência que você utiliza? Como assim? Que referência? A referência que eu utilizo é que... A única referência que eu utilizo é a seguinte. A maioria das psis quando chega aqui valor social é assim, tá? Eu não consigo aumentar mais meu valor porque eu estava vendo que os pacientes que chegavam e quando eu falava para ele, eles não voltavam, ou ia pensar, ou para ele não dava financeiramente. Então, os psis tinham essa referência. Só que psi é uma referência errada. Erradíssima. Sabe por quê? Vamos lá. Porque aquele paciente chega até você, por exemplo, que demorou a chegar e chegou até você, não quer dizer que você captou de maneira estratégica. Existem pacientes que pagam o valor de sessão e tem outros pacientes que não conseguem, tá? Tudo bem, mas nós vamos tratá-lo Vou falar sobre isso aqui. Vou falar sobre isso. Mas acontece que o problema aqui é a sua insegurança nesse momento, é você não ter referências que você vai utilizar naquele momento para ter o seu valor justo. Você fica inseguro, inclusive, na hora de passar o valor. E aí, como paciente, muitas vezes, potencial paciente não fica, você acaba trazendo, né, confirmando uma crença sua de que, meu Deus, o meu valor,
Eu não posso aumentar, eu não consigo aumentar. Que se aumentar, aí que não vai ficar ninguém mesmo. E muitas vezes você tende até a pensar em baixar. Por que o ponto aqui é errado? Porque quando você tem as referências adequadas, você vai ficar segura do valor que você vai passar. Primeiro ponto. Nós vamos agora passar para o segundo ponto, que é a utilização de técnicas de divulgação do seu trabalho, do seu nome e também de captação de pacientes, que vão focar em pacientes, por exemplo, que pagam o valor justo da sessão. Nós vamos aqui pensar o seguinte, é como se você tivesse assim, né, um leque de opções, várias ferramentas para você captar pacientes. E se você quer captar pacientes no valor justo da sessão, você vai focar as técnicas de captação para os pacientes que podem sim pagar o valor da sua sessão. Ah, Michele, mas não chega nenhum paciente que paga o valor da minha sessão. É porque você não está direcionando as técnicas, porque existe, gente. Existem os que não podem pagar, sim, é uma realidade, e existem sim os que podem pagar. Então, se você está se preparando para isso, uma boa profissional, se dedica, traz resultados para os seus pacientes, se você investe na sua profissão, você faz sua especialização, sua pós, você cuida do seu conhecimento técnico para trazer mais resultados, você também precisa cuidar da sua gestão de negócio para que você consiga colocar em prática as técnicas de captação de pacientes focadas e direcionadas naqueles pacientes que pagam o valor justo da sua sessão. É uma lógica. Só que esse é o segundo ponto que os psis mais pegam, que não fazem isso, não direcionam isso. E aí o que acontece? Você fica refém das indicações, você fica refém de algumas ações que não são efetivas, você fica refém a ações que não vão atingir um público, por exemplo, que paga o valor da sessão justo. Então você fica limitação. Assim como eu também fiquei nos primeiros anos que eu me formei, totalmente limitada ao conhecimento, à informação. Terceiro ponto para resolver esse inimigo do valor da sessão é a percepção de valor que a gente precisa gerar neste primeiro contato com o paciente. Quando o paciente chega, ele vem para saber como é o seu trabalho e qual o valor da sua sessão. E quando você não gera percepção de valor nele, quando você não mostra o seu diferencial, o que o paciente vai fazer? Ele vai pegar duas informações. Algumas informações que a gente perguntou sobre atendimento, sobre agenda, tá? Algumas informações básicas, rasas. E ele vai pegar o principal valor, a principal informação que ele quer, o valor da sua sessão. Como ele não viu nenhum diferencial em você, o que ele vai fazer com essa informação? Ele vai começar a olhar com outros psis, e muitas vezes ele vai optar por um valor menor da sessão. Mas o erro não é no seu valor, psi. O erro foi naquele momento que ele chegou até você não mostrou um diferencial. Você não mostrou para ele, por exemplo, então teve um momento de psicoeducação, você não trouxe para ele umas informações que desse para ele segurança, confiança em você, no seu trabalho. E é aqui que eu ensino os meus alunos, minhas mentoradas, sobre o roteiro para gerar percepção de valor. É esse roteiro chamado SEC. Então, muitos psis que me dão retorno, Michele, eu estou aplicando o roteiro, os pacientes estão ficando, os pacientes estão escolhendo ficar. Mais que isso, eles estão vendo que é justo o meu valor. Porque a grande questão nossa, psicóloga, é a gente, primeiro, não levar segurança, a gente não ter referências e a gente acabar o quê? Não utilizando, neste momento crucial, importantíssimo, que eu faço uma analogia com, é o momento que você vai chutar para gol ou vai chutar fora, é o momento que o paciente chega até você. Quando ele te procura, não quer dizer que ele vai ficar, ele precisa de algumas informações que gere segurança, que gere clareza, mas tem informações ali ocultas e que você não está direcionando este momento de forma adequada. E por que eu digo para vocês isso com todas as letras, assim, com todas as informações? Porque não só mudou comigo, mas vem mudando com minhas alunas. De conseguir, sim, naquele momento que o paciente procura, de fazer com que o paciente fique, porque mostrou segurança, mostrou clareza, mostrou informação, psicoeducação, de uma forma muito rápida, é um roteiro de 5 etapas, muito direcionado. Só na 5ª etapa que a gente fala o valor. Esse é o momento que você mostra todo o seu diferencial, é o momento que ele fica. E mais do que ficar,
ele realmente vê valor no seu trabalho. E ele vê valor no tratamento, no processo terapêutico. Ele vê valor no que precisa ser feito. Isso é fundamental. É fundamental. Quando eu recebo os feedbacks, tem vários feedbacks das minhas alunas em depoimentos lá no Instagram. Depois não deixa de checar, porque isso inspira, tá? De alunas que nunca tinham conseguido cobrar o valor da sessão, nunca tinham conseguido chegar no mínimo de CRP. Gente, psicólogas de 20 anos não tinham conseguido chegar no valor mínimo de CRP. Vamos pensar, R$200, não tinham. E elas me mandando retorno que sim, que agora está conseguindo. Algumas já ultrapassaram, algumas estão, e algumas estão chegando lá, porque estavam com valor muito defasado. Então, quando eu trago para vocês que quando a gente conduz da maneira certa, da maneira efetiva, a gente consegue ter resultados. E aí você pode trazer para mim, mesmo sabendo de tudo isso, né, que eu acabei de trazer para você, você pode estar pensando, mas não é fácil. As pessoas não pagam o valor justo da sessão. Eu concordo com você até a página, metade da página, concordo com você. O que eu vou te falar? Sim, tem pessoas que não podem pagar, tá? É uma realidade. Mas existe o valor social, que se você quiser fazer, você pode fazer. Mas você não pode ser refém disso. Você pode colocar o seguinte, no meu planejamento eu vou ter X sessões neste valor, mas eu vou abrir uma exceção para aqueles casos que podem vir, por exemplo, tá? Mas por escolha, por autonomia, por escolha unicamente por isso, porque você vai atender, você vai abrir isso. Não porque você não consegue captar pacientes que pagam o valor de sessão, não porque você não consegue direcionar esse momento que o paciente chega e você fica refém do valor social, ou de um valor menor, de um valor injusto. Então, são coisas diferentes. A gente escolher atender 1, 2, 3 sessões de valor social. Ponto. Não porque você não consegue captar pacientes que pagam o valor da sessão. Outro ponto também. Você pode também ter um plano flexível para esses casos específicos. Né? A pessoa não pode pagar o valor, mas ela pode pagar, de repente, um plano diferenciado que você faz flexível, onde ela pode pagar com adiantamento. Né? O ponto é você ter isso caso você queira, por escolha, como eu falei. Não por falta de opção. Não por não ter pacientes que pagam o valor justo da sua sessão. São coisas diferentes. Eu preciso que vocês entendam isso aqui, tá? Porque isso traz pra gente uma segurança, uma confiança. Traz pra gente, de certa forma, alívio saber que é possível fazer. Né? E não ficar refém uma vida toda de profissão por não saber fazer, por a falta desse conhecimento. E a falta desse conhecimento que está no pilar 2, que é a gestão do seu negócio, que muitos psicólogos realmente não têm, a maioria não tem. E quem está aqui comigo, eu já vejo que está antenado, que quer fazer diferente, que quer entender como fazer. E é por isso que nós fizemos o nosso grande evento, a Rota Psi Bem Remunerada, que vai acontecer na segunda-feira. Nós só estamos aqui aquecendo. Tudo isso eu vou trazer para vocês de uma forma muito mais profunda, né? O passo a passo na semana que vem. Então se preparem para a semana que vem, gente. Se preparem. Quem não se inscreveu, se inscreva. O link está na bio do meu Instagram. Ou quem estiver vendo gravado, escreva aqui embaixo Rota para você receber o link e se inscrever gratuitamente. Vai acontecer na segunda, quarta e sexta, 15, 17 e 19 de abril. 8 horas da manhã a aula estará disponível para você assistir. Coloque para despertar 1 hora do seu dia, para você não perder, tá? E no domingo, às 20 horas, ao vivo comigo. Você vai ter uma grande novidade, uma grande surpresa, no sentido de realmente te pegar pela mão e, inclusive, ganhar alguns prêmios aí, tá? Bom, então vamos continuar aqui, tá? Outro ponto também, né? Que, por outro lado, quando você utiliza, né, técnicas de captação de pacientes, técnicas de divulgação do seu trabalho, você atinge um grande número de pessoas, um grande número de potenciais pacientes que vão pagar o valor da sua sessão. Quando você faz isso de forma efetiva. Outro ponto, quando você utiliza técnica de precificação, você utilizando referências que são
que são reais, são referências que vão trazer para você segurança e que vão também te direcionar num momento que o paciente chega até você, que ele pergunta o valor. Terceiro ponto é você ter ferramentas em suas mãos, conhecimento, direcionamento, um roteiro onde você vai gerar percepção de valor. Essa percepção de valor que nós temos que gerar no primeiro momento, que o potencial paciente chega. Porque de acordo com o que a gente conduz, a maneira que a gente conduz aquele momento, o paciente escolhe não ficar. E ele pode dizer para você o seguinte: olha, eu vou ver meu orçamento, vou ver meu planejamento, vou ver minha agenda e não voltar. E, na verdade, alguns momentos pode ser que não seja pelo valor, tá? Pelo valor que eu digo assim, o valor em si é por conta deste momento onde a gente precisa gerar, né, nesse potencial paciente, essa segurança enquanto profissional. Se eu não direciono bem esse momento, se eu fico focado só na sessão de atendimento, nós falamos muito nessa live de ontem, eu posso perder esse paciente. Então, a condução, ela faz parte do nosso negócio. A maneira que nós vamos trazer clareza, totalmente com ética, trazer segurança, tirar as dúvidas. Então, tudo isso faz parte desse momento inicial e é um momento de decisão, que ele tem decisão. Se ele não se sentir seguro conosco por conta de um direcionamento que não foi dado adequadamente nesse início, né, a chance é realmente dele não ficar. Então, não é especificamente por conta de preço, tá? Quando eu falo preço é o preço, né? Mas é uma coisa, o valor que você gera é outro. E é isso que eu ensino, é você gerar valor. Não é trazer o seu preço, que é o que mais acontece. Agora, sabe por que às vezes é tão difícil viver isso na prática? Tudo isso eu estou trazendo para você viver isso na prática. Se você não tem um método com passo a passo, mostrando para você com direcionamento claro, precisa ser feito de forma simples. Porque a gente, psicólogo, a gente já aprende na faculdade que é difícil cobrar o valor do justa sessão. Que no início a gente vai ter que cobrar baratinho. É isso que a gente aprende. Já fica embutido na nossa mentalidade, né, nas nossas crenças, que é difícil para quem está começando. E mesmo quem está aí um tempo de estrada, que é difícil você ser bem colocado. Então a gente vai só ouvindo isso e acreditando. E mais que isso, se comportando. Isso vem no nosso pensamento, isso vem nas nossas ações e no nosso comportamento. E aí o que a gente acredita? Se é assim mesmo, de certa forma a gente se conforma. E é isso que eu quero te convidar, a não se conformar mais. Porque se muitos PCs já estão conseguindo cobrar valor justo da sua sessão, e PCs que são recém-formados, tá? Eu tenho psicólogos aqui que vieram para cá recém-formados, estão cobrando já valor de mínimo de CRP. Então, o que eu quero trazer para vocês é que não é a experiência que conta. Ah, quantas pós você fez, quanto conhecimento você fez. Existem muitos PCs maravilhosos tecnicamente, com uma baita competência, com uma baita experiência, entrega muito, traz ótimos resultados e não conseguem cobrar o valor justo da sua sessão. Enquanto outros PCs já estão cuidando desse negócio, eles já estão olhando, captando pacientes que pagam o valor justo da sua sessão, eles estão se posicionando no seu negócio e já estão cobrando valor para eles justo da sessão. Então, quando a gente tem as ferramentas nas mãos, nós agimos direcionando as nossas ações para o que tem que ser feito, para uma divulgação efetiva do trabalho, para a captação de pacientes que pagam o valor justo da sessão. Eu vou direcionar as minhas ações para que quando aquele paciente chega, eu vou utilizar com ele um roteiro das 5 etapas, que é o roteiro SEC que eu utilizo, gerando a percepção de valor do trabalho de forma muito ética e trazendo todo o esclarecimento que ele precisa, todas as informações que ele precisa. E se ele não decidir a fazer, ele teve ali um momento de esclarecimento profundo, de conexão, sabe? Ele teve um momento ali que ele entendeu realmente o valor e não necessariamente o preço. E esse é um ponto de virada.
Agora, porque quando nós não temos essas ferramentas em mãos, quando a gente não tem esse direcionamento, quando a gente, né, vai fazendo só conforme a gente aprendeu lá atrás, sem olhar para um negócio, sem olhar para a questão mais ampla, nós agimos de mãos atadas, limitadas, só com o conhecimento que a gente tem, conhecimento que a gente adquiriu na faculdade. E na faculdade não nos ensina a captar paciente, não nos ensina a direcionar isso para a gente realmente entender que a gente precisa cuidar desse nosso negócio, utilizar um tempinho da nossa semana para a captação de pacientes. Claro que vai chegar um momento que você não vai precisar se dedicar, né? Porque tem psicólogos, por exemplo, aqui que já chegaram em lista de espera pela primeira vez em 25 anos de profissão, por exemplo. Né, outras um pouco menos. Em 25 anos de profissão foi a primeira vez que ela chegou na lista de espera. Né? Eu acho que a psique tem uma quantidade de tempo maior, assim. Eu gosto de citar o caso dela porque para você pensar mesmo. Pô, 25 anos de profissão, ela nunca chegou na lista de espera, mas aqui ela chegou em meses. Porque ela direcionou um tempinho da semana dela com ações para captar pacientes. Outros psicólogos, por exemplo, que direcionaram para a captação de pacientes e ajustaram o valor de sessão, 60%. Tem psicólogos que dobraram o valor da sessão. Tem lá no depoimento, dá uma olhada lá depois no Instagram. Não deixa de olhar, porque isso inspira. Tem outros psicólogos que saíram do plano de saúde, porque conseguiram captar pacientes. E tem uma psi, chama Maria Emília, ela até fez uma live, acho que em janeiro comigo. Tem lá nos depoimentos, tem nas lives lá. Só rolar no meu Instagram lá que você vai ver. E o que ela traz para mim da questão do plano de saúde, que é muito interessante, é o quê? É o seguinte, não é só a questão, gente, de receber mais a questão financeira, o impacto. O impacto é em outras áreas da sua vida. Eu vou trazer o exemplo da Maria Emília, que é bem interessante. Tem vários exemplos para trazer para vocês. Mas o dela me toca muito, porque é algo que quem é mãe sabe o quanto dói. Quem é mãe aqui sabe a dor do que eu vou falar. Maria Emília atendia plano de saúde. Então, quando ela chegou aqui pra mim, ela começou a captar pacientes e que já captou pacientes preço particular, preço cheio. Cheio é o valor, né, que a pessoa quer cobrar. 2 nos primeiros dias. Nos primeiros dias que ela entrou aqui. Primeira semana ela já estava. E ela falou, Michele, os 2 pacientes que eu atendi, que eu captei no particular, aprendendo aqui como se faz, aprendendo como colocar valor justo à sessão, seriam mais de 10 pacientes no plano de saúde. Ela tem essa fala, ela fala isso. E ela continuou captando. Então, o que ela fez? Ela foi cada vez mais saindo do plano de saúde. Ou seja, uma transição onde você trabalha menos e recebe mais. Mas o ponto nem é esse, tá? Não é só receber mais e trabalhar menos. Porque o trabalhar menos não quer dizer que você vai... Não é só para trabalhar menos, não é isso. Mas você tem mais tempo para você. É você ter mais tempo para estudar seus casos. É você ter um valor financeiro mesmo, que você possa... cuidar mais do seu negócio no sentido de vou me capacitar mais no que eu estou trabalhando para que eu seja o melhor profissional para o meu paciente. São outros retornos que tem. Você ganha, sua família ganha, o seu paciente ganha, tá? Porque se você precisar de uma supervisão, dependendo do caso que chega até você, você tem dinheiro para pagar a supervisão. Ah, eu preciso me especializar mais nisso aqui. Vou fazer um curso presencial, online, vou fazer um curso. Mas você ter isso, é você ter essa autonomia que o dinheiro nos traz. Claro! Mas o ponto da Maria Emília não é só ela ter saído do plano de saúde, ter dobrado rapidamente o que ela recebia, né? Ela estava recebendo muito mais, trabalhando muito menos. Mas, a fala dela que me impactou muito. Ela falou, Michele, pela primeira vez, eu saio da minha casa para atender com um coração muito grato. Muito grato. Porque eu trabalho agora todas as manhãs. E à tarde eu volto para ficar com meu filho de 4 anos. Eu não via meu filho, porque eu trabalhava muito. E ela fala assim que essa felicidade que ela vai, gente, essa felicidade não impacta só nela, não impacta só no filho, impacta os pacientes. Óbvio. Então ela fala que o filho dela fala assim, mãe, daqui a pouco você tá de volta, né? Daqui a pouco a mamãe tá de volta. Ela vai lá com felicidade, faz o trabalho dela com realização e volta para casa. E para ficar com o filho. Então, esse ponto, gente, que é importante a gente entender. O quanto que isso, quando a gente entende que a gente precisa fazer gestão do nosso negócio, é investimento. Investimento é retorno. Retorno de quê? Retorno financeiro, retorno de tempo, retorno de energia.
Isso impacta a nossa vida, impacta a vida da nossa família, impacta a vida dos nossos pacientes. Muitos PCs chegaram para mim aqui, muitos PCs, esgotados, frustrados, querendo desistir. Alguns porque tinha pouquíssimos pacientes, outros porque tinham pacientes, mas o valor praticamente de plano de saúde, valor social muito baixo. Eles tinham que trabalhar muito e não conseguia ter retorno. Então é o nosso inimigo, é o valor da sessão, quando a gente não consegue, através de um método, a gente não consegue colocar o valor justo de sessão. E como que a gente resolve isso? Com um método, com um direcionamento, para que você consiga captar pacientes que pagam o valor justo de sessão, para que você consiga utilizar, sim, método de divulgação, de precificação do seu valor, utilizando as ferramentas corretas, as referências corretas, para que você consiga gerar através de técnica, e eu utilizo o roteiro SEC, por exemplo, através de um roteiro, um passo a passo, você consiga gerar percepção de valor. Tudo de maneira muito ética, tudo de maneira muito comprometida com o outro, mas trazendo desde já o esclarecimento, a segurança, a autoconfiança. Tudo começa em você, e você transmitir isso para o seu paciente. É a forma que você vai transmitir isso para o seu paciente. Bom, quem estiver assistindo aqui, tiver alguma dúvida, pode encaminhar aqui. Amanhã nós temos live às 15 horas. Nós vamos falar do quarto inimigo, que é anúncios pagos. Quarto inimigo de amanhã, das 15 horas, anúncios pagos. Sexta-feira nós vamos falar do quinto inimigo, às 15 horas. E na semana que vem, a rota PC bem remunerada. Nós estamos só aquecendo para você entender o que você precisa realmente fazer para você ultrapassar 10 mil reais por mês com atendimentos particulares. Inúmeros PCs estão fazendo isso, chegando na sua lista de espera, batendo seus 15 mil reais por mês, no passo a passo, seguindo um passo a passo. E é isso que você, psicóloga, se você quer, esteja comigo. Então já coloca na sua agenda, não deixa passar o dia. Você precisa se inscrever para receber o link da aula. Segunda, quarta e sexta, às 8 horas, será liberado. 8 horas da manhã. Então você só tem uma horinha para você assistir, tá? Escolha o melhor horário, mas assista. Você vai mandar suas dúvidas que eu mesmo vou te responder, ok? E no domingo às 20 horas, que é ao vivo comigo, tá? Essa live vai ficar gravada, pode assistir, tá? Vou colocar ela logo depois. Daqui a pouquinho ela já vai ficar gravada. Agora, na semana que vem, a Rota PC bem remunerada não será aqui no Instagram, será uma sala fechada. Você precisa se inscrever para você receber o link da aula através do seu WhatsApp, tá? Porque ela vai ficar no ar somente na semana que vem. As aulas mais importantes, segunda, quarta e sexta-feira da semana que vem, ok? Mas não é pelo Instagram, ela é numa sala fechada e que vai ficar ao ar somente na semana que vem, tá? E no domingo, do dia 21, às 20 horas, eu estarei ao vivo, tá? Numa sala VIP também, numa sala fechada com vocês que se inscreveram, que é justamente para a gente, eu vou trazer um super bônus para vocês, super bônus. Eu acho que eu até posso adiantar esse bônus. Nem sei se posso, mas eu vou falar. Que eu vou trazer para vocês aqui uma aula de como você utilizar... Ah, tá. A live de hoje vai ficar gravada, tá falando aqui. O bônus do domingo, eu vou trazer para vocês um grande bônus de como você ter e utilizar serviços lucrativos que você pode usar o seu conhecimento. Então se inscreva que você vai saber muito mais detalhes sobre isso, além de eu tirar dúvidas, trazer para vocês mais informações, eu vou dar uma super aula ao vivo de como você ter serviços lucrativos na psicologia, ok? Então, te espero até amanhã às 15 horas, venha para cá ao vivo e na semana que vem, lembre-se que você precisa se inscrever, senão você vai ficar de fora desse grande evento, a Rota PC bem remunerada, ok? Até mais!